Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre tributação de criptomoedas. Eu também vou calcular o imposto de criptomoedas junto com você aqui nesse vídeo. Então, se você não sabe como que funcionam os impostos em criptomoedas, você não sabe nem se você precisa pagar imposto, assista esse vídeo aqui até o final, que se você ficar comigo aqui até o final, você vai aprender esse assunto de uma maneira muito simples. Eu dividi esse vídeo em duas partes para poder ficar de fácil compreensão. Na primeira parte, eu vou te explicar como que funciona a legislação do imposto de renda sobre as criptomoedas, e na segunda parte desse vídeo eu vou calcular a guia do imposto junto com você, que é o famoso DARF, que é uma espécie de boleto que você vai utilizar para fazer o pagamento do seu imposto em criptomoedas. Então, antes de já passar para o conteúdo, eu peço para você se inscrever aqui nesse canal. Meu nome é Renato Freire, eu trabalho com contabilidade para criptoativos e eu pretendo trazer tudo o que eu sei aqui sobre esse assunto aqui nesse canal. E claro, eu também sou um investidor de criptomoedas, então nós vamos falar a mesma língua por aqui, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu estou compartilhando a tela do meu computador aqui para você, para poder te explicar exatamente como que funcionam os impostos em criptomoedas. Eu estou mostrando aqui para você na minha tela o comunicado oficial da Receita Federal do que se trata os impostos em criptomoedas. Nesse comunicado, a Receita Federal diz exatamente quem é que precisa fazer o pagamento do imposto. Você pode notar que nesse comunicado, a Receita Federal diz que os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos, cujo total alienado no mês seja superior a R$ 35 mil, são tributados. Mas o que isso significa? Bem, entenda uma coisa, quando a Receita Federal fala de alienação, a Receita Federal está falando de vendas e permutas, tá? Eu já vou explicar para você o que se trata permuta, tudo certinho, mas vamos entender uma coisa muito importante antes. Quando a Receita Federal fala de alienação, considerando vendas e permutas, ela quer dizer que quando você vender acima de R$ 35 mil por mês, quando o total que você vendeu for acima de R$ 35 mil, você vai fazer o pagamento do imposto. Então, não é toda venda que ela é tributada, não é toda operação que você vai fazer que você vai precisar fazer o pagamento do imposto. Se você é um investidor iniciante, por exemplo, a probabilidade de você pagar imposto é muito pequena. Apenas quando você fizer várias operações de vendas e se no total do mês você vendeu mais do que R$ 35 mil, aí sim você vai precisar fazer o pagamento do imposto. Mas tem uma coisa muito importante para você poder entender aqui, que é referente a essa alienação. Para a Receita Federal, alienações significa vendas e permutas. Então, quando a Receita Federal diz aqui que o total alienado no mês for superior a R$ 35 mil, ela não fala apenas de vendas. Infelizmente, as permutas elas também são tributadas. Eu já vou te explicar isso daqui certinho, mas vamos continuar o raciocínio aqui para você poder entender. Eu dei um exemplo aqui de como que uma operação de venda ela vai ser tributada pela Receita Federal. Temos aqui nesse quadro aqui embaixo um exemplo de compra de Ethereum pelo valor de R$ 20 mil e depois uma venda de Ethereum pelo valor de R$ 36 mil. Nessa operação específica, se você comprou R$ 20 mil de Ethereum e vendeu esse mesmo Ethereum por R$ 36 mil, você teve um ganho de capital de R$ 16 mil. E é esse ganho de capital que você vai fazer o pagamento do imposto. Não vai ser apenas sobre o que ultrapassar esses R$ 35 mil aqui, entendeu? Porque a Receita Federal diz que o pagamento vai ser feito a título de ganho de capital, que é exatamente o valor positivo que você teve em determinado mês, ok? Porém, como eu disse anteriormente, aqui a Receita Federal ela não considera apenas vendas para pagamento dos impostos, ela também considera permutas. Ou seja, a troca entre criptomoedas. Se você pega os seus 20 mil que você teve em Ethereum, que você comprou, e vende para uma moeda fiduciária, você paga o imposto. Porém, se você pega esses mesmos 20 mil que você utilizou para comprar em Ethereum, ele valorizou para 36 mil e você vender para o USDT, por exemplo, que é uma stablecoin, você também teve um ganho de capital de 16 mil aqui, entre aspas, né? E você também vai precisar fazer o pagamento do imposto. Só que o problema nesse entendimento da Receita Federal é que as permutas elas não valem apenas para stablecoins. Se você pegar uma altcoin qualquer e trocar por uma outra altcoin, você vai precisar fazer o pagamento do imposto. Então aqui a lógica é a mesma. Comprou Ethereum, por exemplo, por 20 mil, fez uma permuta para alguma outra criptomoeda qualquer, se você teve o ganho de capital, vai precisar fazer o pagamento do imposto. A Receita Federal ela é muito clara relacionada a isso, porque no seu próprio comunicado aqui,
ela diz exatamente isso, que o ganho de capital apurado nas alienações de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real, é tributado pelo imposto sobre a renda. Então, aqui ela diz exatamente que as permutas, as swaps, né, as trocas de criptomoedas, elas são tributadas. Eu acredito de verdade que isso vai mudar no futuro, porque esse entendimento estabelecido, ele não funciona muito bem para criptomoedas, né? No mercado de criptomoedas ele é muito volátil, então você tributar permuta é algo que prejudica muito os investidores. Então eu acredito de verdade que isso daqui pode mudar no futuro, tá? Mas eu quero que você entenda isso daqui para a gente poder fazer tudo certinho daqui para frente. Tanto a operação de permuta quanto uma operação de vendas são tributadas. Então sempre que você fizer um total de vendas ou permutas no mês acima de R$ 35.000, todo o seu lucro que você teve naquele mês vai ser tributado a título de ganho de capital, tá? Obviamente, então, não é toda operação que ela é tributada. Se você fizer operações de venda e permutas abaixo de R$ 35.000 no mês, você não vai pagar nenhum tipo de imposto. Eu tô com um exemplo aqui exatamente para poder te explicar sobre isso. Se você comprar R$ 20.000 de Ethereum, esse Ethereum valorizou e você vendeu ele ou fez permutas em R$ 34.000, você teve aqui um ganho de capital de R$ 14.000, né? Como foi abaixo, como o valor da venda, como o valor da permuta foi abaixo de R$ 35.000, aquele ganho de capital que você teve no mês não vai ser tributado. A isenção do imposto, a Receita Federal, ela, no próprio comunicado, ela diz que a isenção do imposto vai ser com as alienações até R$ 35.000 no mês, tá? Então, é muito importante você entender isso exatamente para você não pagar imposto de forma desnecessária, beleza? Pois bem, todo o cálculo do imposto, ele vai ser feito inicialmente em 15% sobre o ganho de capital. Então, você vai pagar 15% de imposto sobre esse valor do ganho de capital aqui que você teve no mês, né? Não apenas sobre o que ultrapassar R$ 35.000 de alienação. É muito importante você entender isso. O cálculo do imposto ele vai ser feito aqui através de um programa da própria Receita Federal chamado GCAP, porque o cálculo do imposto ele é feito de maneira mensal. Então você vai precisar instalar esse programa no seu computador para poder fazer o cálculo do imposto. Não se preocupe que eu vou fazer junto com você aqui para poder te explicar essa informação tudo certinho aqui na prática. Entendendo essa parte aqui, entendendo como que funciona a tributação aqui das criptomoedas, vamos partir para a parte prática para a gente poder calcular o nosso imposto. Com o programa GCAP aqui da Receita Federal instalado no seu computador, você vai entrar no site oficial da Receita Federal através do gov.br e você vai instalar esse programa no seu computador. Você vai aqui na aba esquerda superior do programa, vai digitar novo. Você vai digitar o seu CPF, não precisa digitar o seu telefone, você digita apenas o seu nome, seu CPF. E aqui a data você deixa o ano corrente. Quando a gente fala de criptomoedas, é muito importante a gente entender uma coisa. O programa da Receita Federal, aqui o GCAP, ele não está preparado ainda para calcular as criptomoedas de forma 100% correta. O que acontece é que no Brasil, as criptomoedas elas são equiparadas a direitos a qualquer bem que você possua. Então, de todas essas opções que estão aqui, você vai selecionar direitos / bens móveis, ok? Aqui nessa aba vai ser exatamente onde a gente vai preencher o nosso DARF para poder fazer o pagamento. Você vai digitar aqui em novo. E a primeira informação que a Receita Federal vai pedir para você é aonde que esse bem foi adquirido. Então, presta atenção numa informação aqui. Se você está fazendo outra coisa, para e presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Nessa explicação que eu dei para você sobre a tributação de criptomoedas, a Receita Federal diz que o DARF ele deve ser feito com o código 4600. O que isso significa? Esse é um código onde você só consegue ele se você colocar a aquisição do bem no Brasil. Se você colocar no exterior, vai vir com outro código. Então você vai colocar Brasil mesmo que você tenha comprado a sua criptomoeda em uma exchange descentralizada ou em alguma exchange estrangeira, tá? Então você vai selecionar aqui Brasil, aqui no campo de especificação você vai colocar ganho de capital referente à alienação de criptoativos janeiro de 2023. Eu coloquei janeiro de 2023 aqui apenas para fins didáticos, tá? Porque eu vou considerar que essa operação aqui que eu fiz foi no mês de janeiro de 2023, tá? Então você vai colocar as informações aqui referente ao mês que você está calculando o seu imposto. Aqui embaixo aparece sujeito a registro público, você coloca não. E tem uma outra informação muito importante aqui que você precisa entender. Aqui na data de aquisição, ele vai pedir exatamente qual que foi a data que você comprou a sua criptomoeda, correto? Assim como mais para frente,
esse próprio programa vai te perguntar qual que foi a data da venda daquela criptomoeda. Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, é muito fácil eu saber qual que foi a data da compra e qual que foi a data da venda, porque é só uma operação que eu tenho aqui. Porém, quando a gente trata de criptomoedas, ao longo do mês o investidor ele vai fazendo várias e várias compras, várias e várias vendas, e você não vai de maneira alguma colocar todas as compras e todas as vendas que você fez no mês aqui dentro desse programa. Esse programa ele é feito apenas para você poder calcular o seu imposto. Então, se você fizer isso, colocar todas as compras, todas as vendas, é completamente inviável e você pode acabar cometendo algum erro ao longo do cálculo. Então, o que você vai fazer? Eu deixei aqui nessa explicação um próprio comunicado da Receita Federal, que ela fala que o contribuinte deverá guardar a documentação que comprove a autenticidade das operações. Então você vai precisar ter o controle à parte, você opera em corretora estrangeira, você vai pegar o extrato da corretora, vai guardar, vai passar para o Excel, vai ter um controle qualquer que seja, para caso de fiscalização você tenha como comprovar essas informações para a Receita Federal. Aqui na data de aquisição, o que você vai fazer? Você simplesmente vai colocar uma operação simplificada, como se você tivesse feito uma compra e uma venda dentro do mês. Porque todas as operações, o resultado final você vai ter no controle à parte para você, tá? Aqui é apenas para calcular o DARF, você não vai colocar informações desnecessárias aqui. Então, na data de aquisição, você pode colocar o último dia do mês e depois, na data da venda, você também vai colocar o último dia do mês. Porque dessa forma não tem perigo do DARF ser calculado de forma errada, tá? Mas é muito importante que você tenha esse controle à parte. Aqui no custo de aquisição eu vou colocar exatamente o valor que eu paguei na criptomoeda, ok? Que no meu caso é 20 mil reais. E aqui a gente já pode partir para a próxima aba. Aqui na aba de adquirentes, você vai dizer exatamente aonde que você comprou, de quem que você comprou essa criptomoeda. Nesse campo ele pede CPF e CNPJ, só que se você comprou numa corretora estrangeira, numa corretora descentralizada, você não vai ter essa informação. Então, se você fez compras em alguma dessas corretoras, você pode colocar em demais corretoras estrangeiras. Aí você dá OK. No começo desse vídeo eu disse que o programa da Receita Federal ele não está preparado para calcular criptomoedas e é exatamente por conta dessas gambiarras assim, que a gente precisa fazer, como a data de aquisição, adquirente sem CNPJ, que a gente precisa fazer para calcular o imposto. Exatamente porque o programa da Receita Federal não está preparado até o momento para receber as informações de criptomoedas de uma forma completamente correta. Nessa outra aba aqui de operação, você vai colocar a natureza de venda. Não importa se você fez trocas, swaps em criptomoedas, você vai colocar venda. Nessas outras operações você coloca a alienação foi a prazo ou prestação? Não. E aqui na data de alienação, você vai colocar exatamente a mesma data da aquisição, para o DARF sair de uma maneira 100% correta. O valor da venda eu vou colocar 36 mil reais, porque é exatamente o valor do meu exemplo. Aqui na data, no custo de corretagem, todos os custos que você teve na sua corretora para poder fazer a venda, seja todas elas, você vai colocar aqui porque ele vai abater do imposto a pagar. Se eu colocar 10 reais aqui, ele vai abater do imposto a pagar depois, certo? Mas no meu caso eu vou deixar 0. Já houve alienação parcial desse bem, você vai colocar não. Aqui o seu DARF já está preenchido. E aqui você pode ver nessa aba de cálculo do imposto que ele vai calcular 15% sobre 16 mil reais, que foi o nosso ganho de capital que eu selecionei aqui, tá? Dando então a pagar um valor de R$ 2.400. Só recapitulando aqui, para você não esquecer, na data de aquisição você vai colocar uma única data, na data de operação também na data de alienação, porque você vai ter um controle à parte, comprovando todas essas suas informações, assim como a Receita Federal pede. É muito importante que você tenha isso, para caso de fiscalização você consiga comprovar para a Receita Federal que você não está informando nenhuma coisa errada. Com isso, você já consegue fazer a impressão do seu DARF. Você pode vir aqui nessa aba de imprimir, DARF, direitos, bens. Aqui nessa aba você simplesmente vai dar OK e pronto, você vai fazer o pagamento do DARF. Aqui no programa atual da Receita Federal, ele já vai calcular a multa e os juros, porque o DARF ele deve ser calculado de maneira mensal, tá? Se você calcular o DARF após esse período, ele vai calcular um valor de multa e juros aqui para você, tá bom? Agora é muito importante que você venha aqui na parte de ferramentas e clique em exportar para o IRPF 2024, porque na sua declaração do imposto de renda do próximo ano, você vai precisar dessa informação para incluir na sua declaração do imposto de renda. Esse programa,
Quando você gera o DARF aqui, ele não informa para a Receita Federal, você tem que declarar ele na sua declaração do imposto de renda depois, beleza? Com isso, você já consegue finalizar essa parte aqui para você. Então, nesse vídeo aqui, eu te expliquei como que funciona a legislação do imposto de renda sobre as criptomoedas e também preencher o DARF de criptomoedas aqui para você. Se você teve alguma dúvida que eu não solucionei aqui nesse vídeo, só deixa nos comentários que eu respondo você sem problema nenhum, tá? E um ótimo dia.